Bom, pessoal, agora vamos à nossa nona receita de hoje. Estamos lá na nona, estamos chegando lá na 10ª, hein? Então, quanto mais conhecimento, acredito eu, que melhor para todo mundo, não é verdade? Então agora eu vou trazer para vocês, tá, um ovo bem interessante, que ele vem também de uma sobremesa chamada palha italiana. Aqui eu vou usar ela para fazer a versão de um ovo de corte, assim como eu fiz com o ovo fudge. Podemos também fazer com ovo de palha italiana. E para essa receita nós vamos precisar aqui dos principais ingredientes, como principalmente, tá, leite condensado. Vou precisar aqui de uma caixa de leite condensado no peso de 395 gramas, tá, pessoal? 150 gramas de chocolate Namur Selecta meio amargo. Aqui eu tenho chocolate, tá, e não cobertura. Lembre-se, chocolate nobre. 100 gramas de creme de leite, pode ser aquele creme de leite de caixinha mesmo, o HT. 50 gramas de manteiga sem sal. E 60 gramas de biscoito, aqui ó, biscoito maisena triturado, tá, pessoal? Então, vamos começar aqui a nossa receita dando início primeiro aqui, adicionando o leite condensado à panela. Toda a caixa. Creme de leite. Chocolate em pó. Aqui eu tenho chocolate em pó 70% cacau, tá? Agora eu vou misturar aqui bem para que o chocolate dissolva antes de eu levar essa preparação ao fogo. Vocês vão perceber, tá, que no início, aqui eu tenho, por exemplo, chocolate 70% cacau. Vocês vão perceber que o tom do meu brigadeiro tá um pouco meio que creme. Mas a partir do momento que a gente começa a cozinhar, a tendência é que esse brigadeiro ele torne um pouco mais escuro, tá? Eu tô aqui falando brigadeiro porque a palha italiana ela parte do princípio de uma receita de um brigadeiro, tá? Agora eu vou adicionar a manteiga. E vou levar todos esses ingredientes ao fogo médio. Aqui eu vou cozinhar ponto de brigadeiro de colher, aproximadamente 15 minutinhos. Após 15 minutos, eu vou desligar o fogo, retirar o brigadeiro do fogo e fora do fogo, tá? Eu vou adicionar o nosso chocolate Namur, tá? 150 gramas de chocolate Namur meio amargo a esse brigadeiro e por último adiciono aqui o nosso biscoito maisena. Após 15 minutinhos aqui eu vou mostrar para vocês o resultado e o ponto exato, tá, dessa massa de brigadeiro. Aqui está o nosso brigadeiro. Perceba que aqui eu não deixei ele cozinhar muito para ele não atingir aquele ponto exatamente de brigadeiro para bolear. Aqui eu tenho um ponto de brigadeiro de colher, tá? Então vou desligar o fogo. Vou colocar aqui do lado, vou mexer um pouco mais. Agora, por que eu não preciso aqui que ele chegue exatamente ao ponto de brigadeiro de bolear? Porque aqui eu vou introduzir chocolate meio amargo. Uma vez que esse creme, esse brigadeiro, ele perder temperatura, esfriar, na verdade, ele vai adquirir mais textura. Por isso que eu não preciso cozinhar aqui em excesso o meu brigadeiro até o ponto de bolear. Então agora perceba que eu vou adicionar o chocolate. E aqui eu vou mexer até que esse chocolate derreta
e torna a minha preparação aqui, ó, bem homogênea, uniforme. Olha que bacana. Olha só, pessoal, que bacana. O chocolate derreteu, ó. Aqui eu tenho um creme bem espesso. Agora eu vou adicionar, tá, os nossos biscoitos maisena aqui, ó, triturado grosseiramente, e vou misturar novamente aqui o nosso brigadeiro de chocolate para fazermos a nossa palha italiana, tá? Na versão ovo de corte. Perceba quando eu mexo ela já fica um pouco mais firme. Agora eu vou transferir essa mistura aqui, olha só, que bacana. Vou transferir essa mistura para uma forma como essa que eu tenho aqui, para a gente elaborar ovos de 350 gramas, tá? Uma forma de acetato. Com um saquinho plástico, eu vou forrar esta forma e vou adicionar aqui dentro a nossa palha. Agora aqui eu preciso pressionar para que a nossa palha ela se molde à forma. Uma vez que eu pressionei bem, vai caber um pouco mais. Essa receita rende exatamente aqui esta forma. Olha que interessante. Agora aqui com as bordas do saco, eu vou selar aqui e vou pressionar. Para vocês verem que se moldou completamente a forma. O que é que eu devo fazer agora, Vinícius? Vou levar agora essa preparação à geladeira sobre refrigeração por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, até que ela ganhe textura, fique um pouco mais firme e me dê aquele ponto preciso de corte, tá? Após 1 hora e meia, eu vou retirar da geladeira e vou pincelar levemente com chocolate e polvilhar com açúcar gelado, tá, pessoal? Existe esse tipo de açúcar que chamamos de açúcar gelado. Não que eu levei o açúcar para a geladeira, tá? É um tipo de açúcar que ele não absorve umidade. Se eu adicionar aqui açúcar de repente, açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável, esse açúcar ele vai acabar absorvendo umidade e não vai ficar completamente branquinho. Já o açúcar gelado ele tem essa característica, é um açúcar que serve para a gente finalizar preparações e aqui não vai ser diferente. Vou finalizar com esse açúcar e a superfície do meu ovo ele vai estar sempre branquinho porque esse tipo de açúcar ele é exatamente assim, ele não vai absorver umidade, tá bom? Então aguardem, já já eu mostro para vocês o resultado do nosso ovo de corte palha italiana. Bom pessoal, aqui eu já tenho o meu ovo que eu retirei da embalagem. E aqui eu vou, ó, com um pouco de açúcar e vou colocar por cima. Quem encontrar o açúcar gelado, tá? Vocês podem misturar um pouco de leite em pó com açúcar impalpável. Mas é fácil de vocês encontrarem.